Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Olá, no texto de hoje, na continuação do Sermão das Bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 24 a 34, Jesus nos diz o seguinte: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, Jesus, nesse texto, traz algumas verdades espirituais sobre nós que não estamos acostumados a lidar. Jesus nos apresenta pela primeira vez o dinheiro, né, traduzido em algumas versões, a palavra dinheiro, representada pela figura de Mamon, um deus grego que era responsável pela riqueza, né, apontava para as riquezas. Então, Jesus está nos chamando a atenção nesse texto para quem é que nós colocamos como Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, quem é que dá direção, quem é que comanda a nossa vida. Essa é uma questão bastante relevante porque Jesus está colocando de maneira oposta Deus e o dinheiro. Nós temos um hábito de ter tanta ligação com o dinheiro que nós colocamos sempre na nossa mente que Deus quer que nós ganhemos dinheiro. Há inclusive muitas igrejas hoje pregando a respeito de dinheiro, a respeito de prosperidade, como se a prosperidade estivesse na ordem do dia de Deus, a prosperidade financeira. E Jesus claramente nos opõe uma mensagem dizendo o dinheiro não é em si necessariamente mal, mas ele diz há uma potestade que domina o campo das finanças, e esta potestade, este demônio, este espírito maligno que age por meio do dinheiro, tem a intenção de dominar a nossa vida, de se tornar Deus sobre a nossa vida. E o que é essa posição de Deus que Jesus está confrontando? Aquele que dá a direção, aquele que nos diz o que devemos fazer. Há bastante tempo atrás, nós tínhamos um carro e nós tínhamos a intenção de trocar de carro. Mas estávamos orando, eu e Marissa, minha esposa, e Deus nos falou em momentos diferentes nos nossos corações, a ela em uma circunstância e a mim em outra, que devíamos ter uma vida mais simples. E então um dia levamos o nosso carro para fazer a revisão e nos fizeram uma proposta muito tentadora de trocar o nosso carro pagando uma diferença muito pequena, a mesma parcela que nós pagávamos no carro usado, nos ofereceram pagar por um carro novo. E enquanto nós estávamos pensando se deveríamos ou não aceitar aquele negócio, lembramos da palavra que o Senhor nos deu, de que nós deveríamos ter uma vida mais simples. E ter um carro novo naquele momento não representava ter uma vida mais simples. A proposta era muito tentadora, do ponto de vista financeiro era muito vantajosa, mas nós lembramos que o nosso dinheiro não é o nosso Deus. Nós ficamos com a palavra de Deus.
o vendedor ficou muito confuso porque não conseguiu fechar aquela venda, mas nós ficamos muito felizes porque entendemos que estávamos seguindo uma orientação do nosso Deus. Eu creio que são sobre experiências como essas que nós precisamos refletir. Quando é que de fato Deus está nos orientando a dar um passo à frente e quando Deus está nos orientando a dar um passo atrás? O dinheiro sempre nos orientará a dar um passo à frente. A posição social, o prestígio, o tipo de roupa que compramos, que usamos, sempre nos dirão dê um passo à frente. Mas nós precisamos discernir qual é a voz de Deus no meio de tantas vozes que falam conosco nesse tempo. As vozes da cultura, as vozes do ambiente que nos cerca, as vozes da escola, as vozes da universidade são sempre: estude, seja o melhor, passe no melhor concurso, tenha mais dinheiro, use a melhor roupa, tenha o melhor carro, tenha a casa mais confortável. Mas a questão é: qual é a voz de Deus no meio disso tudo? Porque o propósito de Deus para a sua vida pode não ser que você seja uma pessoa com tantos recursos. O propósito de Deus pode ser plantar você no meio de pessoas simples. Deus pode querer plantar você no meio de pessoas com muito dinheiro e talvez você precise ganhar muito dinheiro, mas você sempre precisa lembrar quem é o seu Deus, quem é que dá direção a você. Mais do que isso, não use o dinheiro como um argumento da preocupação. Eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso ter o que comer ou eu preciso ter o que vestir. E Jesus diz que, de fato, quem cuida de nós é Deus e não o nosso dinheiro. Quem nos dá de comer, quem nos dá de beber, quem nos dá de vestir todos os dias é o nosso Deus, inclusive quando nós não temos dinheiro, porque Deus sempre cuida de nós. Então, queridos, eu queria opor você no dia de hoje a essa mensagem simples de Jesus e perguntar: quem tem sido Deus sobre a sua vida? Quem toma as decisões por você? Quem move você a fazer o que você faz, a comprar o que você compra, a ter o que você tem? Deus ou o seu dinheiro? Que você reflita bastante a respeito disso e a respeito do que é ser discípulo de Jesus. Que você tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.